Bom dia, meninos. Hoje vamos dar continuidade ao nosso assunto, Brasil, e hoje nós vamos falar sobre a infraestrutura brasileira. Lembrando que a infraestrutura ela é um conjunto de elementos e instalações necessária ao desenvolvimento das atividades humanas. Os transportes é um exemplo disso aí. Tanto o hidroviário, aquaviário, o aéreo, o rodoviário e o ferroviário. Eles juntos possibilitam o escoamento e, da mesma forma, proporciona o andamento da economia de uma nação. Também iremos focar na energia, as fontes de energia, a produção de energia, que é muito essencial para o desenvolvimento de qualquer país. As usinas hidrelétricas, portos, aeroportos, ferrovias, rede de distribuição de água, tratamento de esgoto, sistema de transmissão de energia e tantos outros que nós poderíamos citar aqui que compõem todo esse conjunto de infraestrutura. Se a infraestrutura é tão importante para o desenvolvimento de uma nação, podemos perguntar: como está a infraestrutura do Brasil? Será que ela é boa? Qual é a evolução dessa infraestrutura para atender o agronegócio, para atender o desenvolvimento econômico brasileiro? São as respostas que nós vamos procurar buscar durante essa aula de hoje. Quando comparamos a qualidade da nossa infraestrutura brasileira, nós percebemos que nós estamos abaixo da média mundial. China, Estados Unidos, Alemanha, Dubai, e Japão e vários outros possuem uma qualidade de infraestrutura superior à do Brasil, o que torna o Brasil reprovado em relação à qualidade de sua infraestrutura para dar suporte e atender o desenvolvimento, o escoamento e, ao mesmo tempo, proporcionar um escoamento de qualidade. Nesse gráfico, nós podemos observar aí, o Brasil está bem abaixo da média mundial aqui, comparando aí aos Estados Unidos, a Alemanha, Então a gente percebe que vários países estão em melhor qualidade do que o nosso. A nossa infraestrutura está bem inferior ao que é exigido para atender a demanda que nós precisamos. Apesar do Brasil investir pouco na sua infraestrutura, já houve época em que houve grandes investimentos, como nós podemos observar aqui. Em 1970, o investimento na infraestrutura brasileira chegou aí, a mais de 5,5% do PIB. Ou seja, nesse período aqui houve um alto investimento, tanto no setor de eletricidade, também no de telecomunicação, no de transporte. Olha para você ver, ele chegou a receber aí grande quantidade de investimento na década de 70, a abertura de grandes estradas, da Transamazônica, de rodovias que permitiu ligar várias regiões isoladas do território brasileiro. Como nós podemos observar também, ela começa a cair. A partir de 1980, começa a diminuir a porcentagem do investimento nos anos seguintes, como nós podemos observar aqui, 1980, 1990 e 2000. Então, vai diminuindo década após década. Isso acontece porque no Brasil, nos últimos anos, vem ocorrendo um menor investimento em infraestrutura. Vamos observar esse gráfico para a gente poder observar. Em 2007, a gente observa que entre 2007 e 2012, houve aí uma queda de investimento em infraestrutura. Observe que entre 2007 e 2008 houve um investimento, em torno aí de 2,4% do PIB, na melhoria da infraestrutura, e manteve isso praticamente até 2009. Mas de 2009 a 2010 já caiu, 2,5% para 2,3%, em 2011 para 2% e 2012 para 1,9%. Então vem reduzindo o investimento na melhoria da qualidade das nossas infraestruturas. Como sabemos, é necessário ampliar e renovar constantemente a infraestrutura de um local. Isso porque a população aumenta, as exigências irão aumentar,
Dentro desse parâmetro, é necessário que o governo tenha planejamento para que a infraestrutura anualmente possa receber não só reparo, mas também ampliação dentro das exigências que são necessárias. Trata-se de um fator determinante para o desenvolvimento da economia de qualquer país, pois promove a produtividade do comércio, do consumo dos produtos e favorece o movimento da economia. Conforme a própria reportagem está dizendo, o Brasil possui uma defasagem em relação à nossa infraestrutura de transporte, principalmente. A deficiência de infraestrutura básica do país é tão grave que mesmo que investisse o dobro do volume de recursos destinado a esses setores nos últimos 15 anos, não seria suficiente. Ou seja, seriam necessários mais 25 anos para que os serviços tivessem, no mínimo, qualidade. Como observamos no gráfico lá atrás, o investimento na infraestrutura no Brasil não ultrapassou 2,5%. Ou seja, para que a melhoria viesse a aparecer, seria necessário aí um investimento anual no mínimo de 4% do PIB, coisa que nós não verificamos nos últimos anos. No caso dos transportes, a conta inclui aí a necessidade de investimento em ferrovias, ou seja, para desafogar as rodovias. Como nós sabemos, o grande fluxo de escoamento de produção e de pessoas no Brasil está restrito praticamente às nossas rodovias. Assim, iríamos diminuir a nossa dependência e a nossa vulnerabilidade em relação à dependência das rodovias. Uma dessas vulnerabilidades nós já observamos com a greve dos caminhoneiros, ou seja, a dependência em relação às rodovias são muito grande. Quando os caminhoneiros decidem parar, o Brasil para. Ou seja, nós dependemos do escoamento via rodovia. Quando comparamos a infraestrutura de saneamento, energia, telecomunicação e transporte, nós percebemos que o de transporte é o que apresenta pior condição. Para atender a logística de transporte no Brasil, nós optando pelo sistema modal. O sistema modal ele é mais caro que todos que existem, que demanda alto investimento, alto custo de manutenção. Então, ou seja, acaba que não consegue integrar as categorias com qualidade, ou seja, o modal nada mais é que integrar o transporte rodoviário, ferroviário, hidroviário e aéreo. Se observarmos aqui, nós vamos perceber que o Brasil se destaca nas rodovias. Por isso, é necessário ter uma atenção especial em relação às rodovias, pela grande quantidade de quilômetros que são utilizados e também pela quantidade em porcentagem desse transporte que movimenta o Brasil. Há em torno de mais de 60% do nosso transporte realizado no Brasil hoje depende das rodovias. Conforme nós podemos constatar aqui, 65% do nosso transporte depende do rodoviário, 15% do ferroviário, 11% de capotagem, 5% hidroviário e 4% dutoviário. Então, nós dependemos desse setor aqui. Observando esse gráfico aqui, vamos fazer uma comparação Brasil, Estados Unidos e China. Quando comparado com os Estados Unidos e com a China, os países apresentam tamanhos similares, Os Estados Unidos têm cerca de 200 vezes mais estradas pavimentadas do que o Brasil. E a rede ferroviária tem apenas 10% do tamanho do da China e dos Estados Unidos. Isso é resultado da falta de planejamento do Estado no investimento da infraestrutura. O que se verifica é o Estado brasileiro perdeu capacidade de fazer planejamento a longo prazo. E por depender muito das rodovias, nós ficamos entravados, porque enfrentamos determinados problemas, como, por exemplo, o custo do transporte no Brasil, que acaba subindo, porque muitas das vezes as rodovias são de má qualidade, muitas não pavimentadas, como nós podemos observar a imagem aqui,
Os caminhoneiros enfrentam atoleiro, principalmente na época de chuva, que é um dos problemas no transporte, principalmente as regiões norte do Brasil, enfrentando aí estradas não pavimentadas e estradas pavimentadas de péssimas qualidades também. Isso acaba elevando o custo do produto final, porque as rodovias de péssima qualidade aumentam o frete por causa do gasto, do desgaste que esses caminhões vão ter para transportar essas cargas a longa distância. Por isso é necessário a manutenção periódica, todos os anos, da nossa infraestrutura, principalmente das rodovias, que são as que mais escoam a produção no Brasil. Para solucionar o problema dos buracos nas estradas, o governo cria, na realidade, programa como Operação Tapa Buraco, que na realidade é um programa imediatista, mas que não soluciona o problema a longo prazo. Serve para recapear o asfalto, restaurar a pavimentação e a sinalização, recuperar algumas pontes que estejam com problemas, mas é de caráter emergencial. Quando analisamos as nossas rodovias, percebemos que há vários problemas a ser enfrentado, desde trechos intransitáveis pelo grande congestionamento que nós enfrentamos, áreas inseguras, fiscalização precária em determinadas regiões do Brasil, de algumas estradas federais e estaduais, custo da manutenção que é muito alto e ser menos econômico. Menos econômicos, como nós podemos observar aqui, ó. No hidroviário, 5 litros de combustível por tonelada pode produzir aí até 500 km. No transporte por ferrovia, 333 km. Rodovias, 100 km. E aéreo, 6,6 km. Então, ou seja, esses dois são menos econômicos. Ou seja, ficando a esses dois, a ferrovia e a hidrovia, um custo bem menor no caso do escoamento da produção. Conforme estudo realizado pela Universidade de Ponta Grossa, nós podemos observar que apenas em torno de 15%, isso em 2010, das rodovias brasileiras possuem ótimas qualidade. Boa, em torno de 25%. Regulares, isso em 2010, em torno de 34%, e em 2009 chegava aí a 45%. Por isso a importância da manutenção das rodovias. Já aqui nós podemos observar que ruim em torno de 16 a 17% e péssimas em torno aí de 6 a 7% das rodovias brasileiras. Bom, nós falamos sobre o transporte, que é uma das infraestruturas muito importantes para o desenvolvimento de qualquer país, mas não podemos deixar de falar também sobre energia. Para produzir, precisamos de energia. E o custo de energia influi muito no desenvolvimento também de qualquer nação. E influencia também diretamente no produto que é produzido para nós. Todos os produtos que nós consumimos dependem de energia na sua fabricação. Quando falamos de energia, as pessoas sempre associam a energia elétrica, mas tem que estar claro que a energia vai muito mais além da energia elétrica, existe toda uma matriz energética por trás. Aqui nós podemos observar a matriz energética brasileira. Vamos destacar que 44,7% da nossa matriz energética provém de energia renovável, que são elas: hidroeletricidade, das hidroelétricas, madeira, cana-de-açúcar, o etanol, e o restante provém de outras fontes renováveis, como a solar, a eólica, a maremotriz, entre outras. Mas também temos uma grande dependência, e aí corresponde a mais de 50%, das energias não renováveis, que aí nós podemos citar o petróleo, o gás natural, o carvão mineral, a nuclear, que são energias que não são renováveis. E são energias sujas, no caso o petróleo, causa muita poluição, o gás natural também, o carvão mineral também. Então nós temos dois tipos de energia aqui, renováveis e não renováveis. Quase 45% da nossa energia é energia renovável. Aqui nós fazemos uma comparação entre Brasil e mundo.
O Brasil utiliza praticamente 45% de energia renovável e 55% de energia não renovável. Quando comparado com o mundo, nós estamos numa situação bem melhor. 86% de energia não renovável para o mundo e 14% de energia renovável para o mundo. Ok? Então, pessoal, é isso aí. Até a próxima aula.